Voltamos com o programa Doc.com. Muito obrigado pela sua audiência aqui na TVE Ponta Grossa. Hoje conversamos com o médico, vereador, ex-prefeito de Ponta Grossa, Dr. Zeca Had, ele que é do PPS. Vereador, falando aí dessa questão de ideias na sua área da saúde, nós estamos, neste momento, com alguns nomes aí pré-colocados como candidatos aqui em Ponta Grossa, e nós sabemos que a campanha ela é curta, desde a eleição passada, ela é uma eleição aí de 45 dias, né? Certo. E uma eleição em nível estadual, que é o caso da eleição à Assembleia Legislativa, diferente de vereador, que é concentrado em Ponta Grossa, obviamente, ela carece de uma estrutura também partidária, uma estrutura de pessoas realmente em outros municípios. Nós sabemos que aqui em Ponta Grossa o senhor é muito bem avaliado, está aí em algumas pesquisas, e aparece aí na dianteira dessas pesquisas, mas aí eu lhe pergunto, e o trabalho fora daqui, é possível para somar essa votação necessária para um possível mandato? Com certeza. Isso a gente já vem trabalhando já faz algum tempo já, saindo para cidades mais daqui dos Campos Gerais. A gente tem tido contato bastante com alguns colegas, com alguns conhecidos, inclusive partidários do PPS, que estão dispostos a nos ajudar. Hoje, Campos Gerais só vai ter um candidato a deputado estadual pelo PPS, que é o meu nome, Então, a gente está tendo uma facilidade para entrar nessas cidades aí, junto com o nosso grupo partidário. Em relação a possíveis dobradas, as parcerias aí com deputados federais, nós sabemos e temos informação da sua relação com o deputado federal Sandro Alex, mas que ele está no PSD, era do PPS, foi para o PSD, e essa saída deixou algumas rusgas, principalmente com a direção estadual do PSD. Nós vimos recentemente o PPS lançando um pré-candidato a deputado federal aqui em nossa cidade. Como fica a situação sua numa dobrada aí neste ano? Com relação a isso que você falou, realmente ficaram algumas rusgas, com o próprio Sandro Alex, e agora com a própria saída do Marcelo, o prefeito do PPS, também indo para o PSDB também, houve alguns constrangimentos com relação ao Estado, mas eu aqui em Ponta Grossa, eu sou o presidente do PPS aqui a nível municipal, então eu tenho ampla liberdade para fazer a parceria com quem eu quiser. A gente já conversou isso com o Rubens Bueno, que é o presidente estadual. Quanto a isso a gente não vê problema nenhum. Até agora não firmamos parceria com ninguém, Estamos em conversação com vários pré-candidatos também, porque você sabe, como você falou agora, as pesquisas apontam com um número muito grande aqui para Ponta Grossa com o meu nome aqui. A gente está realmente despontando muito bem nas pesquisas aqui. Acredito até que, dependendo da parceria que a gente fizer aqui com o federal ou não, a gente sai eleito em Ponta Grossa, pela necessidade da quantidade de votos que vai ser necessário. Então, com relação à questão de ter uma dobradinha com alguém, a gente ainda está estudando, não temos nada definido ainda, mas com certeza nós vamos encaminhar. Me recordei aqui, em meio à nossa conversa, que na eleição de 2012, você estava no PSD, fazia parte ali, acho que o Júlio Killer, um tempo foi o presidente, você foi também, e agora você foi para o PPS, e algumas pessoas do PPS foram para o PSD. Lógico, isso acontece nível nacional, essa mudança partidária sempre antes das eleições. Mas o que te levou a sair do PSD e entrar no PPS naquela época? Na verdade, o que ocorreu? Houve uma debandada do PSD geral, na época, como você falou do outro vereador, ele acabou desmontando o partido do PSD aqui, montando um outro partido, e nós tivemos que sair do partido meio que a toque de caixa para poder nos manter na competição aí. Daí acabamos que, nesse meio tempo, surgiu o convite do Rubens Bueno para que eu fosse para o PPS, porque ele acabou vendo pesquisas, que a gente estava muito bem, e ele fez um convite pessoal para mim, e como eu tenho amigos em comum em Curitiba e amigos do Rubens, a gente acabou indo para o PPS. E naquela época chegou a cogitar
inclusive, uma possível bate-chapa dentro do partido, né, para você, como pré-candidato a prefeito naquela ocasião, né, e logicamente que o prefeito Marcelo Rangel estaria disputando, tanto que disputou a reeleição. Chegou a existir realmente isso ou foi aí uma coisa que não aconteceu? Na verdade, houve alguns boatos em cima disso aí, mas isso aí foi tudo resolvido internamente, não houve nenhum problema. Não teve... Nenhum... Sua relação hoje com o prefeito Marcelo Rangel, excelente, como é? É excelente, é relação muito boa. O Marcelo Sandro frequenta minha casa também, então com relação a esses problemas assim que são suprapartidários, não nos atinge. Certo. Falando um pouco da Câmara Municipal de Ponta Grossa, a sua atuação, né, esse retorno agora após o mandato passado como vice-prefeito. Como você enxerga essa nova composição da Câmara, com 23 vereadores, um pessoal jovem, né, muitas jovens lideranças que conseguiram o êxito na eleição? Você sabe muito bem que uma eleição para vereador ela é difícil, ela não é fácil, porque são muitos nomes, muita gente. Exatamente. Né? E esse primeiro ano, que foi o ano de 2017, com essa nova composição da Câmara, e também já estamos aí em junho, né, praticamente um ano e meio. Como que você avalia esse retorno seu à Câmara Municipal? Esse retorno aí foi importante, né, porque, como você falou, eu acho que a eleição para vereador é a mais difícil de todas, porque pela quantidade de candidatos que a gente enfrenta, é uma cidade só, muitos têm parentes, então você acaba perdendo muitos votos por causa disso. E você veja, na última eleição foram em torno de 500 candidatos, saindo candidatos a vereadores, então é uma eleição muito difícil. Essa Câmara renovada, eu acredito que realmente foi muito bom, foi, na verdade, um fôlego novo para a Câmara. Os novos vereadores, eles vêm com novas ideias, vêm com um fôlego diferente, vêm com uma vontade diferente, né? E acredito que essa Câmara ainda vai ter muito ainda o que se falar. É uma Câmara jovem, considerada jovem, e tem muito trabalho pela frente aí para trabalhar pela cidade de Ponta Grossa. Você está na condição de vice-presidente da Câmara, né? O Sebastião Mainardi Júnior o presidente, foi eleito presidente, e você como vice, ou seja, faz parte da mesa diretora da Câmara. Isso. Essa questão recente que gerou bastante polêmica do aumento dos salários, né? Uhum. Foi votado e agora está para sancionar, parece que vai ser para revogado, né? Chegou a participar de alguma discussão em relação a colocar essa votação? Porque, só para o pessoal de casa, né, de repente se situar, muitas pessoas até às vezes não criticam realmente o aumento, mas o modo como foi feito, né? Se colocar numa mesma sessão, em duas votações, sessão ordinária e extraordinária. Explica pra gente como que você participou dessa questão aí. Na verdade, já era uma questão que os vereadores vinham questionando aí o presidente, né? E haviam solicitado que fosse colocada a votação. Na verdade, você sabe que isso não é aumento. Isso aí, na verdade, é a reposição da inflação que ia ser feito, né? Então, houve uma conotação que estava se dando um aumento, isso não é verdade, tá? Isso era uma reposição tanto para os servidores que trabalham na Câmara de concursados, como para os vereadores. Isso aí é uma coisa que acontece todos os anos, não só na Câmara Municipal, como na própria Prefeitura. Você está vendo aí o enfrentamento que o Marcelo está tendo aí, que ele não está conseguindo fazer a reposição da inflação. Os funcionários fizeram até uma greve esses últimos dias. Daí houve uma conotação muito grande, algumas pessoas querendo, na verdade, denegrir a imagem da Câmara Municipal, querendo dizer que a gente estava sendo feito um aumento, e na verdade não seria realmente um aumento, seria só essa reposição salarial. Mas foi tido como um problema aí e foi solucionado fazendo-se a revogação. Provavelmente segunda-feira deve já entrar isso aí na pauta da Câmara para ser sancionado. Certo, é que estava num momento realmente conturbado, né? Era um momento em que o setor de transporte estava em greve, o pessoal aí, né, todo sofrendo as consequências, né? E o município sofre até hoje, o país sofre até hoje as consequências dessa greve, né? E realmente, talvez por isso tenha sido até maior essa repercussão, exatamente. Dessa questão. Mas em relação ao papel da Câmara Municipal, o papel do vereador fiscalizar e legislar,
Leis o município tem bastante, logicamente que sempre que tiver alguma coisa que possa melhorar, uma emenda em alguma lei, alguma nova, sempre é bem-vindo. Mas existe um número considerável de leis já no município. Quanto à fiscalização, a minha pergunta, como que você vê o papel da Câmara quanto fiscalizador, o seu mandato quanto fiscalizador do poder público, no caso, o Executivo? Viu, a gente, como Câmara Municipal, tem uma certa dificuldade até para fazer essa fiscalização, porque muitas vezes você faz os pedidos à Prefeitura e ou não vem, ou vem pela metade, então parece uma briga de foice, assim, uma queda de braço, porque parece que você está querendo fazer uma coisa que é contra a prefeitura, mas na verdade você está querendo mostrar um trabalho que realmente você faz uma fiscalização, então a dificuldade grande é nesse sentido, até de recebermos as informações quando são pedidas, entendeu? Então a Câmara se esforça, a gente tenta fazer o máximo possível, mas muitas vezes acaba que leva mais tempo do que o necessário. Essa questão também de estrutura da Câmara Municipal, a gente que acompanha a Câmara diariamente, a gente vê a própria dificuldade de se dar uma melhor estrutura. Entra presidente, sai presidente, fica aquele projeto de fazer um prédio novo, um anexo na verdade, porque desde que se aumentou o número de vereadores de 15 para 23, ou seja, 8 gabinetes, a estrutura da Câmara Municipal é uma estrutura antiga, e o prédio da Câmara pertence à Prefeitura, está cedido por comodato. Ou seja, era necessário, já se faz necessário pensar talvez até num prédio novo, mas nem o anexo os presidentes não conseguem fazer, pelo que eu percebo, por receio do impacto que vai ter isso diante da população. Mas estão gastando dinheiro com prédio, estão gastando dinheiro público. E é uma coisa necessária, porque a parte administrativa da Câmara, quem não acompanha diariamente lá, está lá na antiga Associação Atlética dos Servidores, exatamente, afastado da Câmara, ou seja, acho que, na sua opinião, como vice-presidente da Casa, você não acha que já passou da hora da Câmara fazer esse anexo? Com certeza, é um assunto, inclusive, que eu já discuti bastante com o presidente Mainardes, inclusive, para ter sido feito esse anexo aí. Já existe um projeto, já existe tudo praticamente pronto, E infelizmente esbarra nessa questão aí de que vai ser gasto um dinheiro agora, e como a gente acabou de falar, da questão da greve, não sei o quê, então existe um receio que a população não entenda isso, mas realmente está completamente fora de mão. Você veja, existe uma parte da Câmara Municipal que não está na Câmara Municipal, está do outro lado. Os próprios gabinetes, eles estão espremidos ali. Não sei se você sabe, já viu o meu atendimento na Câmara Municipal. Eu atendo no mínimo aí 40, 50 pessoas por dia. Então até as pessoas que vão ao meu gabinete para ser atendidas não são bem acomodadas. Tem que às vezes ficar muitas em pé ali de fora da Câmara, ali fora no corredor da Câmara Municipal, com uma dificuldade grande. Às vezes tem pessoas de idade, tudo ali. Então isso aí já é uma coisa que já teria que ter sido feita em regime de urgência, inclusive. Mas, infelizmente, o momento não nos permite, tá? Você viu que o dinheiro que vai ser economizado esse ano vai ser revertido à Prefeitura Municipal justamente para ajudar a folha de pagamento do 13º dos funcionários públicos. Então, infelizmente, ocorre esse tipo de problema. Exatamente. Este ano, realmente, pela configuração, a queda de receita, recentemente... em decreto, o prefeito anunciou aí vários cortes enfim, redução realmente de gastos para conseguir chegar lá no final do ano e arcar com as obrigações, principalmente com o funcionalismo. Exatamente. Porque até os servidores estavam em greve recentemente solicitando uma reposição da inflação para já, o município está propondo para setembro, porque realmente a queda da receita com o ICMS, com a própria greve, o próprio ISS, a greve de transporte acarretou na queda do ICMS, porque não roda mercadoria, não vende, não produz. Se imagine. Então você tem esse imposto que voltaria para o município, de 1 milhão e 200 que o município era para receber na primeira semana deste mês, recebeu 400 mil. Você vê já a quebra que deu. E assim vindo. Então, realmente, o momento neste ano realmente ficaria complicado, Mas a gente comenta porque já vem lá. Eu lembro que eu tratava lá atrás desses assuntos, em pautas lá no Jornal da Manhã, com o Maurício Silva, que é vereador, hoje está como secretário de governo
né, quando ele, na gestão dele já se falava nesse anexo, mas até agora ele não conseguiu e provavelmente o Mainardi também não vai conseguir, porque acaba o mandato dele na presidência neste ano. Exatamente. Provavelmente vai ficar para o próximo presidente aí discutir esse assunto. Nós chegamos aí, Zeca, ao final deste bloco, nós vamos para mais um intervalo. É rapidinho, já já a gente volta para finalizar a entrevista com o Dr. Zeca Hatti, falando aqui para você, telespectador da TVE Ponta Grossa. O instante só não sai daí, doc.com, você bem informado.